E se tudo o que você chama de realidade fosse apenas um sonho? E você estava prestes a despertar. Neste ensino profundo de Neville Goddard, somos conduzidos a uma revolução desconcertante. Deus não está distante, Ele sonha em você. O mundo, o tempo, o passado e o futuro existem dentro de um grande sonho da imaginação divina. E essa imaginação é você. Hoje, vamos cruzar o véu entre o Antigo e o Novo Testamento, compreender por que Deus dorme como homem, e descobrir como o despertar acontece de dentro para fora. Se você sente que existe algo mais, este vídeo é um chamado. O Antigo Testamento clama a Deus para que desperte, dizendo: Desperta! Por que dormes, ó Senhor? Acorda! Não nos rejeites para sempre. Tendo-se lançado no espaço-tempo, Deus sonha que é homem e se vê como escravo e rejeitado. Mas no Novo Testamento, Deus consegue despertar o homem, e no livro de Efésios, o homem é chamado a despertar e ressuscitar dentre os mortos, e Cristo vos dará vida. Esta noite, abordarei esses dois pontos e tentarei mostrar a vocês quem é realmente essa presença. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. É a sua imaginação que o chama para despertar, pois você é pura imaginação e Deus é você e você está nele. Seu corpo externo é a imaginação, e esse corpo é o próprio Deus. Deixe-me começar contando o que me aconteceu na manhã da última terça-feira. Logo cedo, querendo conferir as horas, liguei a televisão no programa Today Show. Hugh Downs, o apresentador, depois de dar a deixa para improvisar pelos próximos 30 segundos, disse: Deixe-me contar um sonho que tive. No sonho, eu estava assistindo à gravação de um dos meus programas, quando disse ao produtor: Sabe, não me lembro de ter visto nenhuma dessas pessoas, e o produtor respondeu: É compreensível, pois este programa será gravado na próxima sexta-feira. Quando chegou a sexta-feira seguinte, o programa com o qual eu havia sonhado apenas alguns dias antes foi gravado. Em seu sonho, Hugh Downs se fundiu com o futuro e viveu uma experiência da qual não se lembrava. Agora, deixe-me contar a história de alguém que se fundiu com o passado e viveu uma experiência de tempos remotos. A senhora escreve: Tenho 72 anos. Em meu sonho, sou uma menina de 10 anos, pedindo ao meu pai que escreva em meu livro de autógrafos. Tendo memorizado um verso que eu queria que ele escrevesse, dediquei-o a ele enquanto ele o registrava em meu livro. Então o sonho terminou. Embora eu não me lembrasse do poema antes do sonho, ao acordar, recordei cada palavra em detalhes. Alguns dias depois, enquanto visitava minha filha, contei-lhe sobre o sonho, e quando recitei o poema, minha filha foi até sua biblioteca e, pegando um antigo livro de autógrafos que eu lhe havia dado muitos anos antes, abriu na página onde o verso estava autografado pela minha professora da terceira série. 62 anos depois, esta senhora se conectou com um fato e se lembrou de uma experiência de muito tempo atrás. Ela me contou sobre um menino de 4 anos que, por morar ao lado, a visita com frequência. Um dia, ele lhe disse que sempre a conheceu e que nunca haveria um tempo em que não se conhecessem. Descrevendo um episódio de muito tempo atrás, ele olhou pela janela e disse: Você vê aquele arbusto? Quantas folhas há naquele arbusto são os anos, e eu a reconhecerei quando minha cabeça crescer e alcançar o céu. Então, um dia, ele lhe contou que teve um sonho em que tudo era nada. O homem moderno conclui que toda a história do mundo já está definida, e que só tomamos consciência de porções cada vez maiores dela sucessivamente. Que você pode se fundir com uma parte do início ou do futuro em relação a este momento e vivenciar essa porção da história. Como isso é possível? Porque você agora está fundido com um sonho. Ao acordar pela manhã, você pensa que teve um sonho maravilhoso na noite anterior, porém, enquanto sonhava, a experiência era real. Ao acordar, o sonho torna-se subjetivo. Por quê? Porque você se fundiu novamente com este momento presente. Enquanto você vivencia o sonho, ele é objetivo e real. Se você apenas percebesse que a profundidade do seu próprio ser, que é a sua imaginação humana, está tentando instruí-lo, tentando persuadi-lo, tentando excitá-lo, como no sonho do meu amigo na outra noite.
Partindo do centro, Deus trabalha em direção à superfície, então leva um tempo para ele despertar e alcançar sua mente superficial. Mas enquanto ele se move, ele influencia sua mente superficial, e quando ele chega, você e ele não são mais dois, mas um. Você pode perceber quando ele está se movendo em direção à superfície, pois ele começa a questionar a realidade do mundo em que vive. Se uma mulher pode retornar e se fundir com o passado a ponto de reviver em detalhes uma experiência antiga, e um homem pode avançar para o futuro e entrevistar aqueles que serão gravados na sexta-feira seguinte, onde está a experiência do passado e onde está o programa da próxima sexta-feira? Tudo já está terminado e nós simplesmente sintonizamos em determinados momentos? Sim, pois este é um sonho que você pode modificar ou mudar radicalmente. Na verdade, você é chamado a revisar cada dia da sua vida e, às vezes, até mesmo a erradicá-lo. Este é um mundo de morte e todos aqui estão mortos, sonhando o sonho da vida. No princípio, todos concordamos em sonhar juntos e ninguém jamais violou esse acordo. Porém, aqueles que não concordam com essa cruel experiência, como nos conta o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, na parábola do filho pródigo. Em toda a Escritura, somos informados de que Deus ama o segundo filho. Ele ama Jacó e odeia Esaú. Ele ama Isaque e expulsa Ismael. O segundo filho, aquele que entra no mundo da morte para se tornar escravo, sente fome, desperta e, voltando a si, lembra-se do pai que lhe deu a luz. E quando ele retorna, o pai lhe dá o anel, a túnica e mata o novilho cevado, pois teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você e eu, enquanto vivemos neste mundo de morte, somos esse segundo filho, destinados a despertar e lembrar-nos do pai que nos deu a luz. Agora, permitam-me compartilhar a visão de uma senhora. Ela disse: enquanto contemplava os peixes em nosso lago, sem pensar em nada em particular, ouvi uma voz masculina dizer: você completou a corrida. Você lutou o bom combate. Naquela noite, ao adormecer, ouvi a voz novamente, mas desta vez o pronome mudou para: eu completei a corrida. Eu lutei o bom combate. Eu guardei a fé. Permitam-me dizer que, tendo tido essa experiência, essa senhora está no fim da jornada. Ela guardou a fé que fez no início. Escutem estas palavras. Entre vocês está alguém que vocês não conhecem. A palavra traduzida como entre é em, que significa irradiando de dentro. Portanto, irradiando de dentro de vocês, está alguém que vocês não conhecem. E a palavra traduzida como está significa uma aliança. De dentro de vocês está a aliança que fizeram consigo mesmos, que é, e vocês manterão a fé e não se desviarão até que a corrida termine. E que corrida tem sido esta? Sofremos porque compartilhamos do cruel sonho da criação. No princípio, como deuses nas Escrituras, concordamos com isso. Como Elohim, descemos ao mundo da morte ao entrarmos pela porta da morte, o crânio humano. Ao se deitar na sepultura do homem, você assumiu todas as suas limitações e fraquezas e embora você morra nesta etapa da vida, não há morte definitiva. Você e eu somos herdeiros do universo, destinados a nos unirmos àquele único ser chamado Senhor. Não há nada que você possa imaginar que já não exista. A eternidade existe. Quando você imagina, você reivindica aquilo que já existe, identificando-se com o estado que deseja sonhar e trazer à realidade objetiva. Assim como a dama mergulhou em um fragmento do seu passado e o reviveu como se tivesse acontecido pela primeira vez, você pode mergulhar em qualquer período do tempo e vivenciar um evento que deseja externalizar aqui. Sonhamos o sonho da vida até despertarmos. Portanto, digo, com conhecimento de causa. Deus, a sua própria e maravilhosa imaginação humana, sonha dentro de você. O Salmo 44 é um masquil dos filhos de Corá. A palavra masquil significa uma instrução especial e muito séria. A palavra Corá significa aquele que corta o cabelo da cabeça. Alguns de nossos sacerdócios fazem isso hoje para insinuar que possuem instrução divina que outros não têm. Mas a instrução especial declarada no Salmo 44 é aquela que damos a nós mesmos. Desperta! Por que dormes, ó Senhor? Desperta!
Não nos rejeites para sempre. Agora ouçam as palavras de Blake. Afirmando que o poema Jerusalém foi ditado pelos irmãos celestiais, ele o inicia desta maneira: Desperta! Desperta, ó adormecido da terra das sombras, desperta! Expande-te! Eu estou em ti, tu em mim, mútuos no amor divino. Eu não sou um Deus distante, sou um irmão e amigo, em teu seio hábito, e tu habitas em mim. Eis que somos um, perdoando todo o mal. Não estou buscando recompensa. Então ele nos diz que você e eu nos afastamos pelos vales escuros, dizendo: não somos um. Somos muitos. Deus, falando neste grandioso poema, chama o homem ao despertar, dizendo: eu não sou um Deus distante. Em vossos corações habito e vós habitais em mim, eis que somos um. Sei disso por experiência própria. Sem perda de identidade, você e eu somos um só ser. Somos os irmãos que, juntos, formam o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é uma unidade composta. Uma unidade formada por outros. Há apenas um Senhor, que é a nossa própria e maravilhosa imaginação humana. É Ele quem sonha este mundo em que nos encontramos. Agora, permitam-me compartilhar com vocês uma experiência muito preciosa de um professor da UCLA. Em seu sonho, ele encontra um professor por quem nutre pouco ou nenhum respeito, mas, ao descobrir que se trata de um grande examinador, seus sentimentos se transformam de apatia em afeição e respeito. De repente, a prova começou, e meu amigo teve que escrever seu nome, a data e a hora. Enquanto registrava seu nome, segunda-feira, e o horário de 4h10, um arrepio percorreu seu corpo, e ele ouviu uma voz masculina profunda dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Você encontrará essa declaração no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quando alguém começa a ouvir as palavras do Pai, como está registrado nas Escrituras, que alguém está começando a despertar deste sonho da vida. No primeiro capítulo de João, é dito que quando André encontrou Jesus, permaneceu com ele porque já era a 10ª hora. Um dia é contado a partir das 6 horas. Dividido em 3 períodos de 4 horas, dia ou noite, 4 horas é sempre a 10ª hora. Agora, tudo isso é simbolismo. 10 não significa 16 horas, mas sim aquele momento em que o poder criador de Deus está sendo explicado. O número 10, cuja letra Iod inicia o nome de Deus, Yod Revalre, carrega o símbolo de uma mão, a mão criadora de Deus. O homem se distingue de todos os outros animais por causa de uma mão. Aquilo que se assemelha a uma mão no macaco ou no símio pode levar o alimento à boca, mas não pode moldar, fazer ou criar. Dê uma mão a um homem e você terá um Criador. Você o formou à imagem de seu Pai, que é Deus. Portanto, aqui, na 10ª hora, o poder criador de Deus está sendo revelado ao meu amigo. No início do sonho, meu amigo viu o mundo que detestava simbolizado por uma pessoa que se tornava o grande examinador, testando sua capacidade de superá-lo, de modificá-lo ou transformá-lo radicalmente. E o teste começou às 4h10. Revendo minhas anotações, lembrei-me de que, em outubro passado, enquanto sonhava à noite, eu dava aula e olhei para o meu relógio de pulso, percebendo que eram 4h10. Continuei a explicar a palavra de Deus por cerca de 1 hora, olhei novamente para o relógio e constatei que ainda eram 4h10. Pensando que meu relógio havia parado, acordei e descobri que ele não estava no meu pulso, nem eram 4h10 da manhã. Eis aqui uma experiência vívida de um sonho duplicado, e as Escrituras nos dizem que, se o sonho se repete, a coisa está definida e o Senhor em breve a cumprirá. O poder criador de Deus está agora se desdobrando em meu amigo. Agora ele sabe que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Que o grande eu sou no homem é Deus e que todas as coisas são possíveis para ele. Agora o desafio é dele. Tudo o que ele deseja é possível. Tudo o que ele precisa fazer é ajustar seu pensamento ao estado desejado até que ele se torne vivo dentro dele, e nesse momento o estado se materializará em seu mundo. Um desejo subjetivo,
após reflexão, torna-se objetivo. Assim como o sonho da noite passada. Embora subjetivo ao acordar e se fundir novamente com essa parte do sonho, durante a noite parecia a única realidade. Você pode se desvencilhar dessa parte do sonho e, ao se fundir com outra, ela parecerá ser a única realidade. Todo o vasto mundo terá acabado, e você e eu estaremos fundidos em um sonho do qual estamos despertando. A senhora, em um sonho lúcido, ouviu a voz enquanto observava peixes, o símbolo daqueles que aceitam o evangelho da salvação. Aqueles que se esforçam para despertar em vez de invocar um Deus para despertá-los. Assim, no Antigo Testamento, Deus é invocado. Desperta. Por que dormes, Senhor? Acorda, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Deus é exortado a despertar no Antigo Testamento porque se fez homem para que o homem se tornasse Deus, enquanto no Novo Testamento o apelo é para que o homem desperte. Ao testar seu poder criativo, você descobrirá quem você é. Todos esses atos das Escrituras chegarão até você de forma audível, e você despertará para se encontrar vivendo o pleno cumprimento da história de Jesus Cristo. Todos mantiveram a fé. Ninguém pode vir a este mundo e violar esse acordo. Você e eu concordamos em sonhar juntos antes de cruzarmos o portal da morte, o crânio humano. E um dia despertaremos, como disse o poeta. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que nos perdemos em visões tempestuosas. Mantenha com os fantasmas a visão improdutiva. Deus sonha em você e você pode testá-lo a qualquer momento se estiver alerta, pois ele se insinua em sua mente consciente, sem o menor disfarce, na forma de fantasia criativa. Sente-se e pense em um amigo e observe esse ser maravilhoso e em movimento criar imagens mentais dele. O Deus do universo é um com a sua maravilhosa imaginação humana. Ele age em suas profundezas, subjacente a todas as suas faculdades, inclusive a percepção. Então, de repente, você o encontra se movendo de maneira sinuosa na forma de fantasia criativa. Quando você pensa em alguém, você pode capturá-lo, e então você descobrirá quem Deus realmente é, pois ele está totalmente dentro de você. Esta noite, faça um simples pedido e visualize-o realizado em sua mente. Contemple-o, mergulhe e perca-se completamente nele. Permita que seu desejo assuma objetividade, todas as nuances da realidade, de modo que agora pareça ser a única realidade. Então, desfaça-o e retorne mais uma vez para mergulhar nesta parte do seu sonho e refletir sobre aquilo que era tão real um instante antes. Faça isso e nenhum poder na Terra ou no universo poderá impedir que aquilo que você imaginou se torne realidade. Simplesmente descanse na certeza de que tudo se cumprirá e guarde o sábado. O sábado é simplesmente aquele momento em que você não faz nenhum esforço para que ele aconteça, porque você sabe que ele já é assim. Não se esforce para acrescentar ou tirar algo dele. Acontecerá exatamente como você julgou ser bom e muito bom. Experimente. Se todas as coisas foram criadas por Deus, e sem ele nada do que foi criado teria sido feito, e você imaginou e isso se tornou realidade, então você deve chegar à conclusão de que o que é feito nasce do que é terminado. No início era apenas um desejo, mas no fim se tornou realidade. Portanto, o que é feito nasce do que é terminado. O poder criativo do universo emana da imaginação, do homem verdadeiro, pois o homem é pura imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e essa é o próprio Deus. A imaginação não é um Deus distante, mas um irmão e um amigo. Como Elohim, éramos irmãos, não estranhos, mas, como nos conta a parábola, nem todos abandonamos nosso lar celestial. Aventuramo-nos, concordando em sonhar juntos, ou não estaríamos aqui e o fracasso é inconcebível, pois o fim é simplesmente despertar do sonho eterno da vida. Sofremos porque participamos do cruel sonho da criação. A história nos é contada no livro de Jó. Todos nós desempenhamos o papel de Jó. É uma experiência crua, mas o fim é tão glorioso que esquecemos a dor, como nos é dito no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em mim será revelada. Todos compartilhamos do sofrimento,
porque sonhamos em conjunto, sonhando os sonhos mais cruéis, mas é preciso o esforço de todos para despertar, e no despertar nos tornamos maiores do que éramos antes do início do sonho. Sei que as pessoas veem um Deus absoluto, mas se Deus não pudesse, seria escuridão eterna. Deus é um Criador, sempre criando, sempre transcendendo tudo o que Ele criou antes daquele momento em que assumiu o compromisso e entrou no mundo da morte para vencê-la. Esse é o desafio. No Antigo Testamento, você clama a Deus para que desperte, pois quando Ele desperta, você é redimido. E no Novo Testamento, Deus despertou e está dizendo ao mundo que o homem precisa despertar. Não mais clamar a Deus para que desperte, mas sim ao homem, pois o homem e Deus são um. Deus se fez como você é para que você possa se tornar como Ele é, portanto, não invoque mais um Deus em algum lugar e tempo remotos, mas invoque a si mesmo, o único e verdadeiro poder criativo do mundo. Nada pode ser criado sem poder criativo. Nada. Se você começar a imaginar que as coisas são como você deseja que sejam, independentemente da razão e da negação dos seus sentidos, e se perder nesse objetivo como se fosse verdade, sentindo a emoção da realização e descansar na confiança de que está feito, e seu desejo se projetar numa tela do espaço para que você possa vê-lo em seu mundo, então você é aquele de quem as Escrituras estão falando. Não vos foi dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Deus é uma pessoa. É uma pessoa que está entre vocês, não uma força impessoal. Encontrem essa pessoa e vocês descobrirão que ela é vocês mesmos. Vocês são uma pessoa, e quando souberem o que fizeram e virem os resultados disso, então terão encontrado aquele de quem Moisés, a lei e os profetas escreveram. Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Cristo não é outro. Cristo em você é a esperança da glória. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? É isso que o apóstolo pergunta no capítulo 13 de 2 Coríntios. Bem, pergunte isso a qualquer pessoa no mundo e, se ela for brutalmente honesta consigo mesma, dirá que não pode saber até que tenha experimentado. No entanto, aqui está o desafio. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Ora, se Cristo é aquele que radia de dentro de você, e por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que foi feito existe, nem mesmo o mal, então você precisa encontrá-lo. Se existe apenas um Criador, não foi ele quem criou o seu dia terrível, o seu mês terrível, o seu ano terrível? Se você for brutalmente honesto consigo mesmo, admitirá que o que aconteceu estava relacionado aos seus atos imaginários. Quando você reconhecer e aceitar isso, você o terá encontrado. E porque ele é uma pessoa e você é uma pessoa, você sabe exatamente quem ele é. Agora, caminhe de cabeça erguida, sabendo que aprendeu com seus erros e de agora em diante, tente imaginar o melhor, conforme você o percebe, sabendo que essas ações devem se projetar neste mundo. Então você despertará e se reunirá aos irmãos, pois eu não sou um Deus distante, em mim somos um, perdoando todo o mal e não buscando reconhecimento. Se somos um, por que eu deveria exigir reconhecimento? Por que não perdoar a todos, já que eles não sabem o que fazem? Então eu lhes digo: o Deus que vocês antes sonhavam em si mesmos era a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Coloquem-no à prova. Concebam uma cena que implique a realização do seu desejo e, da melhor maneira possível, fundam-se com ela. Se conseguirem entrar de cabeça na cena, sabem que ela se tornará objetiva antes mesmo de ser vista neste momento? Tornar-se-á tão objetiva quanto este mundo. Então, quando quebrarem o encanto, aquilo que era objetivamente real até um instante antes será para vocês como um sonho, mas saberão que é. Aguardem com confiança que isso acontecerá aqui, e quando acontecer, compartilhem com os outros, para que acreditem ou não em vocês, mas contem a eles, porque somos todos um. Então, no fim, vocês estão simplesmente contando a si mesmos. Essa é a história eterna. Agora, vamos entrar no silêncio.